Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Hoje, dia 16 de abril de 2020, 19 horas e 6 minutos, estamos iniciando a gravação da nossa aula aqui pelo Hangouts Meet. Estamos nos encontrando dessa forma diferente, excepcional, por conta da pandemia do coronavírus, que está nos impedindo de estar nos encontrando pessoalmente, mas em momento algum nos impede de buscar o conhecimento. Hoje estou com meus queridos alunos e amigos do sexto período noturno da Prominas. E vamos hoje abordar como tema da nossa aula a responsabilidade patrimonial, especialmente a responsabilidade secundária, aquela daqueles que não respondem de forma primária. E aí, já comunico a todos, como havia falado antes do início da nossa gravação, nossa aula está sendo sim gravada e posteriormente eu vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube e também, como já é de costume, vou disponibilizar para vocês, meus amigos alunos da Prominas do sexto período, lá no Pincel Atômico como um estudo dirigido. Aí eu lanço o link meu do canal do YouTube para quem está aqui rever quantas vezes quiser e para quem por algum tipo de limitação que não tenha conseguido estar aqui presencialmente ao vivo, que tenha a possibilidade de assistir a aula, ver esse conteúdo, lá no Pincel Atômico, de preferência, mas numa eventualidade ou indisponibilidade, também vai estar lá no YouTube, tá bom? Maravilha, então. Antes de começarmos a falar sobre responsabilidade secundária, quero avisar a todos também, já disponibilizei para vocês, para aprofundar o conhecimento, um material, que é um texto, que aborda um pouco os artigos lá da lei, as peculiaridades que norteiam ele. Quando possível, quero que os senhores deem uma olhada, deem uma lida, para que o estudo continue em casa, aprofundando e, eventualmente, em caso de dúvida, vocês entrem em contato comigo. E aqui na nossa aula, os microfones vão ficar desativados, mas a qualquer momento vocês têm total liberdade, até incentivo a fazerem ponderações, manifestações, seja por escrito ou mesmo aqui no nosso chat, para a gente continuar essa caminhada juntos, formando conhecimento, tá bom? Meus amigos, em relação à responsabilidade patrimonial, só para a gente lembrar que isso foi assunto que nós tratamos, que nós abordamos lá na nossa última aula, estou colocando aí para os senhores o artigo 789 do CPC. Esse artigo fala para a gente dessa responsabilidade patrimonial, falando que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações. É o patrimônio do devedor que vai responder para com as dívidas que eventualmente ele possua, tá bom? Isso nós, inclusive, já havíamos abordado. Falamos sobre essa questão da responsabilidade e tratamos especificamente de algum dos incisos lá do artigo 790 e falamos mais aprofundando sobre esses incisos lá que tratamos na última aula de responsabilidade primária. Hoje, o meu objetivo é falar com os senhores de outra responsabilidade. O Eduardo, como assim? Hoje o meu grande objetivo é falar com você sobre responsabilidade secundária. Ainda envolve responsabilidade patrimonial, que é o quê? Patrimônio de um eventual devedor vai sim responder para satisfazer o crédito de um credor. Isso não vai mudar, isso continua. Só que agora, hoje, nós vamos falar de uma questão peculiar. Quando patrimônio de outras pessoas, que não somente o devedor, vão responder pela dívida existente. Meus amigos, aí surge uma peculiaridade. Por quê? Uma coisa é você responder com o seu patrimônio devendo. A gente já não quer, a gente já está com raiva, já está com ódio mortal de ter que pagar. O brasileiro pensa assim, infelizmente. Deve, mas ainda tem raiva. E aí,
O que acontece? Se para quem deve já é desgastante, imagina para quem seria aquele responsável em segundo plano, aquele que tem responsabilidade secundária. É um desgaste e uma peculiaridade. Nós vamos ter que abordar sobre isso. Por qual motivo? Porque é algo que gera polêmica no que diz respeito à questão processual. Meus amigos, meus companheiros daqui, como estamos falando, nós vamos falar de uma questão muito importante. E o que é que nós vamos abordar hoje? Essa responsabilidade secundária no que diz respeito a um processo de execução. E eu quero começar com os senhores falando ainda do artigo 790, onde fala o que será sujeito à execução, e eu quero falar agora de um inciso específico lá do 790. Estou organizando aqui para lançar para vocês aí agora, para vocês lerem com calma. 790, inciso 4 lá do CPC de 2015. Lá no artigo 790, nós vamos falar que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua ameação respondem pela dívida. Meu Deus. E aí? Nesta situação, o patrimônio do esposo, da esposa, do companheiro, da companheira vai responder pela dívida? Por quê? Para quê? Como? Meus amigos, aqui é bem específico e eu quero que tenham atenção. Primeira pergunta: alguém aqui da sala é casado? Sim ou não? Me dá um joinha aí que eu quero saber. Não precisa citar nomes, mas só para saber. Aqui os colegas falando. E aí o Paulo ressaltou uma coisa muito importante. Por causa da comunhão. Na verdade, mais tecnicamente ainda, Paulo, por causa do regime patrimonial. Mas eu entendi, é isso mesmo. Parabéns, eu tô gostando. É isso aí. A gente encontra e junto caminha. Tô gostando que eu tô vendo que vocês estão estudando. Parabéns. E aí, qual que é a relevância quando eu trato disso? Primeira grande pergunta, vocês já levantaram a bola para mim. Eu vou chutar para fazer o gol. Qual é o regime patrimonial? Meus amigos. Aí, neste primeiro caso, eu terei que fazer uma ponderação analisando também o Código Civil. Eduardo, como assim? Esse primeiro responsável secundário, essa primeira responsabilidade secundária, se faz necessária também fazer uma análise do Código Civil. Só para a gente lembrar, quais são os regimes patrimoniais de casamento? Vamos ver se vocês lembram. Eu vi aqui que vocês já falaram. O Edgar falou universal total. Vamos lá, quais são os regimes? Comunhão universal de bens, o Edgar até claramente aí falou para a gente. O Paulo também falou de outro. Comunhão parcial de bens, existe. Temos também a separação total, separação universal, ela pode ser ou a separação obrigatória, ou mesmo a consensual. Separação obrigatória é aqueles casos que o código determina que vai ser separação, que a pessoa não vai poder escolher. E ainda existe um outro regime. Que regime que é? Vamos ver se você se lembra. O regime, isso mesmo, tenho certeza que vocês pensaram em casa. Participação final dos aquestos. O regime de participação final dos aquestos também é um dos regimes patrimoniais aqui no nosso Código Civil, perdão. E aí, meus amigos, aqui surge para a gente algumas questões muito importantes. Primeiro, o regime patrimonial vai ser muito importante para quê? Para que a gente consiga analisar se o patrimônio do esposo, da esposa, do companheiro ou da companheira vai ou não responder com a dívida. Eduardo, como assim?
A regra é que se você faz uma dívida, o problema é seu. Simples assim. É o seu patrimônio. O do seu esposo e sua esposa, como regra, ele não entra para responder. Até aí, conseguimos entender. Só que aqui, lá no 790, nós estamos falando de uma situação oposta a isso. Nós estamos falando de uma situação em que o patrimônio do esposo, da esposa, do companheiro, da companheira, vai responder pela dívida. A primeira grande análise que a doutrina faz é analisar qual é o regime de comunhão, qual o regime patrimonial que existe entre aquele casal. O regime de comunhão universal. O patrimônio se comunica. A comunhão parcial, que era antes, fica para as pessoas e durante a constância da relação surge a obrigação de ter que pagar. Os dois têm obrigações e vantagens recíprocas. Separação total, cada um tem seus bens. Na participação final dos aquestos, cada um tem seus bens. Mas aí eu pergunto, quando então poderei, por exemplo, ter uma hipótese em que um patrimônio do meu esposo, da minha esposa, do meu companheiro, da minha companheira, vai vir aqui responder por uma dívida? É claro, os bens próprios, que é do próprio companheiro ou companheira, ou mesmo de minha ação, aqueles que foram conquistados ao longo da união e que posteriormente são partilhados, o que ele vai, quando ele vai responder? Quando a dívida afetar, ou quando ele aceitou participar do eventual negócio e, por óbvio, a dívida será aplicada a ele, ou quando se tratar de um caso específico. Quando? Quando aquela eventual dívida que foi feita for para bem de toda a família. Neste ponto, eu estou colocando aí para vocês dois incisos do artigo 1643, lá do Código Civil. Presta atenção, neste ponto, nós vamos fazer uma abordagem analisando também essa letra do Código Civil, porque é importante. E lá no artigo 1643 do Código Civil, fala para a gente no inciso 1º e no inciso 2º uma importante ponderação. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, primeiro, comprar ainda a crédito as coisas necessárias à economia doméstica. E segundo, obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. E aí, o que acontece? Quando existe essa situação elencada no 1643, inciso 1º e inciso 2º, é uma situação onde qualquer um dos cônjuges ou companheiro vai poder fazer uma dívida sem mesmo pedir autorização expressa do outro companheiro ou cônjuge. E aqui é para comprar questões da economia doméstica ou mesmo fazer empréstimos para pagar essas questões que são necessárias para a economia, para o dia a dia da casa. Então, quando você vai lá fazer uma feira, por exemplo, para comprar produto para casa, você não precisa ligar ou então ir acompanhado de sua esposa, do seu esposo, sua companheira ou companheiro. Ah, vamos lá para você concordar que eu vou trazer a comida para casa? Não. Questões que envolvem a vida doméstica, essas questões básicas, eu não preciso da autorização do outro, posso fazer a dívida e a responsabilidade vai ser dos dois. Edgar fala aqui, no casamento parcial ou universal, os bens do casal respondem pela dívida, aquilo adquirido junto. Edgar, aqui nós estamos falando de uma situação que até mesmo os bens que não são do casal podem vir a responder, de tão sério que é. Porque, por exemplo, você pode ter uma comunhão parcial, meu amigo, só que antes você já tinha um patrimônio. Nesta questão que a gente está abordando, inciso 4º do artigo 790 do CPC, nós estamos falando de uma hipótese que, eventualmente, até dentro do seu patrimônio, que era só seu, o credor pode vir buscar, além também do patrimônio que foi conquistado por vocês. Por isso que é tão sério. E aí, basicamente, a doutrina tem falado que essa dívida que gera a possibilidade de se atingir o patrimônio do cônjuge, do companheiro, essa dívida tem que ser uma dívida que vai ser feita ou que gere reflexos para o grupo familiar, salvo se o próprio esposo, esposa, companheiro ou companheira tiver
aquecido, concordado com a dívida, e aí, mesmo se ela não for uma questão doméstica familiar, vai gerar a necessidade, a responsabilidade do casal. Ainda no Código Civil, eu coloquei aí para vocês agora no chat, no artigo 1644, lá do Código Civil. E o que ele fala para a gente, meus amigos? Lá no 1644, fala para a gente que as dívidas contraídas para o fim do artigo antecedente, que é o 1643, essas dívidas da economia doméstica, o casal obriga-se solidariamente. O que quer dizer isso? O casal está obrigado e, em conjunto, terão que arcar com aquela eventual dívida. Tranquilo? Então, lá no Código Civil, fala para a gente assim: quando se trata de uma relação entre marido e mulher, esposa e esposa, esposa e esposo, esposa e esposa, esposo e esposo, seja casais homoafetivos, casais que têm uma relação hétero, independente de qual casal que venha a ser, se é dívida para questões domésticas familiares, o artigo 1644 fala que os cônjuges responderão de forma solidária. Tranquilo? Maravilha. E aí, essa é uma questão mais simplória, uma hipótese em que eu vou levar uma dívida, inclusive para o patrimônio de o casal como um todo, tá bom? Maravilha. E aí? O que eu posso falar com os senhores? Isso é sério? Sim ou não? O que vocês acham? Isso gera discussão? Claro que gera. Porque aí eu vou estar, teoricamente, quando eu busco utilizar o artigo 790, inciso 4º do CPC, pegar um patrimônio de quem não é diretamente devedor. E aí, isso, por óbvio, que gera uma controvérsia grande. Mas existe, sim, questões que são plausíveis no que diz respeito a essa busca pelo patrimônio. Por quê? Vamos imaginar que se fez uma dívida para comprar os produtos de uma residência, por exemplo. Pode ser que a pessoa tenha má fé e faz a dívida já partindo de um pressuposto que não vai ter dinheiro para pagar, ou mesmo que vai deixar de lado, para que quando vier pegar ele falar, não, eu não tenho patrimônio, só minha esposa, só meu esposo, só meu companheiro ou minha companheira. E aí geraria uma frustração enorme daquele credor. Neste caso, surge então essa possibilidade lá do artigo 790, inciso 4º. Vou poder pegar os bens do cônjuge ou companheiro nos casos em que seus bens por ameação respondem pela dívida. Resposta da dívida seria quando o próprio cônjuge ou companheiro vai lá e assina junto falando que a dívida é dele, ou aí como vimos no artigo 1643 e 1644, quando se trata de uma dívida que foi feita para a economia doméstica, que foi desencadeada, que foi ocasionada para fornecer ou garantir alguma questão dentro da própria família, tá bom? Neste ponto, por exemplo, meus amigos, a doutrina elenca uma importante ponderação. Se, por exemplo, a dívida for, e isso é o que a doutrina tem falado, se a dívida tiver sido feita, por exemplo, para comprar um patrimônio, onde produtos, por exemplo, de uma clínica odontológica, eu sou dentista e quero comprar aqueles materiais odontológicos. Se a renda da família vier daquele valor, daqueles gastos, daquele gasto que foi feito para montar a clínica odontológica, com dinheiro da clínica odontológica, eu vou gerar o patrimônio da minha família, eu vou gerar a renda. Entende a doutrina que aquela dívida foi sim revertida em proveito da família. E aí, sabe o que os doutrinadores têm até falado? Que nessas hipóteses, onde você faz uma dívida para comprar patrimônio, no que diz respeito a, por exemplo, questão profissional, se sua profissão ela for desencadeada, ou os resultados dela gerarem um lucro ou mesmo renda para os seus entes familiares,
o CPC tem entendido que, os doutrinadores, perdão, têm entendido que, inclusive, poderei buscar o patrimônio do cônjuge ou companheiro, uma vez que a dívida foi revertida em prol dele e, por isso, também deveria ser ressarcido. Tranquilo? Maravilha. Ainda em relação a uma responsabilidade secundária, passo da questão dos casais, mas antes de passar deles, eu preciso fazer uma ressalva. Qual o mecanismo de defesa do cônjuge ou companheiro? O que o esposo, a esposa, o companheiro ou mesmo a companheira, o que eles podem fazer para se defender? Me falem aí, o que vocês acham? Pegou seu patrimônio, vamos imaginar que você tem 3 casas. Aí pegou 2 casas suas, que estão no seu nome. Porque mesmo que seja conquistado pelo casal, 50% era seu, 50% era do seu esposo ou da sua esposa. E aí? Você vai ficar calado, vai pegar seu patrimônio, mas você nem sabia da dívida, por exemplo? Como é que eu faço? A doutrina tem falado, e o Paulo falou uma das hipóteses, que é o embargo, mas a doutrina, Paulo, ela tem falado uma peculiar situação. Depende. Ah, Eduardo, eu não aguento isso, não. Depende. Direito é tudo depende. Ah, tal coisa é assim. Depende. É isso mesmo. E o que a doutrina tem falado que seria esse mecanismo de defesa do companheiro, do cônjuge? Como é que ele se defenderia? Para a parcela da doutrina vai depender de quê? Do que ele entende da dívida. Ué, como assim, Eduardo? Se, por exemplo, dentro de um processo de execução, venha fazer uma penhora, por exemplo, de um bem do cônjuge ou do companheiro, do esposo ou da esposa, se ele entende que aquela dívida é sim uma dívida que foi adquirida pelo casal ou revertida para o casal, qual o mecanismo processual que ele deve usar para se defender? Embargos à execução. A doutrina tem entendido que quando se trata de uma dívida que realmente é da família inteira, que foi feita e revertida para a família, e você, como esposo, esposa, companheiro, companheira, não concorda com aquela restrição do patrimônio, que inclusive envolve parcela sua, dinheiro seu, patrimônio seu, se você entende que isso é uma dívida que realmente existe e é da família, o ideal seria fazer um embargo à execução, a defesa no processo de execução. Quando você, como cônjuge, companheiro, ou mesmo companheira, cônjuge, entender que a dívida não tem nada a ver com você e que ela não tem nenhum revertimento para a família, foi uma dívida, por exemplo, que seu esposo fez para comprar patrimônio para amante. Aí você fala, tá doido? Meu patrimônio vai ajudar a pagar, por exemplo, e esse exemplo é o exemplo que é dado, por exemplo, na doutrina do Fred Thier. Imagina uma dívida que foi construída para comprar produtos para a concubina. E aí você, como esposa, como companheira, ainda vai ter que pagar o presente da amante? Ou você ainda vai ter que pagar o presente do amante? Que é isso, gente? Você tem possibilidade de defender. Quando o companheiro, quando a companheira, quando o esposo ou quando a esposa não concorda que aquela dívida ela pertence à família, que ela não tem nada a ver, que não pode pegar o patrimônio dela, a doutrina tem falado que não deve fazer o embargo à execução, mas sim um embargo de terceiro. Embargo de terceiro, que é aquele mecanismo processual que envolve a execução, quando eu causo a restrição em um patrimônio, e a pessoa que sofreu a restrição, ela vira e fala, eu não tenho nada a ver com essa relação patrimonial, com essa relação que está sendo discutida aqui nesse processo de execução. Então, juiz, ministro ou desembargador, libere meu patrimônio. Então, quando o cônjuge, o companheiro, não concordar que aquela dívida foi feita em prol da família, e aí a responsabilidade é do casal, se não concordar, meus amigos, em vez de embargo à execução, deve usar embargos de terceiro. Embargo de terceiro, inclusive, eu tenho uma memória muito interessante, que na minha segunda etapa da prova da Ordem dos Advogados, quando eu estava no 9º período,
E a peça que caiu foi um embargo de terceiro. E foi interessante porque toda vez que eu dou essa matéria, eu lembro de como eu tive cautela, cuidado lá na minha petição, na minha peça que eu fiz na OAB, e é uma petição que toda vez que eu ministro aula sobre ela, me tem uma sensação de saudosismo, uma vez que ela me ajudou bastante na hora de ser aprovada. Tranquilo? Graças a Deus, lá na OAB, de 5 pontos, eu tirei 5 pontos fazendo esse embargo de terceiro, não esqueço mais ele na minha vida. Tirando esse momento, recordar é viver, emocionante, ai que emoção. Agora nós vamos dar prosseguimento, explicando sobre outras responsabilidades secundárias. Mas antes, quero saber, vocês que estão aqui ao vivo comigo, conseguiram compreender? Conseguiram entender essa responsabilidade do cônjuge, do companheiro, do esposo, da esposa, que inclusive pode vir a pegar patrimônio numa execução? Helena falou que sim, Rafael falou que sim, quero o joinha de todo mundo aí. Paulo falou que sim. A opinião suas para mim é fundamental, meus amigos. Nós estamos aqui nessa caminhada e saber que a gente está caminhando junto é muito importante. Maravilha, todo mundo deu joinha aí, fico muito feliz. E a qualquer momento, por que, que eu vou fazendo essas ponderações? Como nós não estamos nos encontrando pessoalmente, eu gosto de fazer essas ponderações, perguntar aos senhores como está, para a gente ir seguindo juntos, porque quando a gente está na aula, no dia a dia, a gente vê no olhar, e aí já vem uma dúvida mais rápida. Aqui, como estamos de forma remota, é importante a gente comunicar, tá bom? Saindo desse primeiro caso, desse primeiro exemplo de responsabilidade secundária, vamos falar de outro, o sócio. Lá no artigo 790 do CPC, no inciso 2º, fala para a gente que são sujeitos à execução os bens, inciso 2º, do sócio nos termos da lei. E aí? O sócio, o que que acontece? Ele vai poder se defender? O que que ele vai poder fazer? O que vocês acham? Pegou o patrimônio do sócio, vai sentar e chorar? O que seria um sócio? Sócio é aquela pessoa que tem algum tipo de sociedade empresária com outra pessoa. Por exemplo, meu escritório é um escritório registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, CNPJ, e eu tenho 2 sócias. Somos 3 sócios atualmente. Isso é um tipo, uma modalidade de sociedade. Quando eu verifico sobre a responsabilidade secundária do sócio, eu tenho que fazer uma importante ponderação, que é o quê? Falar sobre qual sociedade estou tratando. Saber qual é a modalidade da sociedade é fundamental. Saber se é uma sociedade de comandita simples, se é uma sociedade simples, se é uma sociedade anônima, se é uma sociedade ilimitada, limitada, isso vai ser muito importante. Vou dar um exemplo. Lá no Estatuto da Ordem dos Advogados, se não estou equivocado, no artigo 17, fala que os escritórios de advocacia, por exemplo, todos os sócios terão responsabilidade ilimitada. O que quer dizer isso? Que o advogado ele responde com todo o seu patrimônio. Olha que coisa pesada. Você tem a sociedade, vai responder com todo o patrimônio? Vai responder sim. E aí, quando eu falo do artigo 790, inciso 2º, estou falando dessa questão do sócio, e ele poder vir aqui responder. Só que lá no CPC, se formos caminhar um pouquinho ainda dentro dessa parte de responsabilidade patrimonial, lá no artigo 795, tem que começar a falar algumas peculiaridades que envolvem essa responsabilidade do sócio. Lá fala para a gente assim, lá no caput do 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. Então, está deixando claro aí que a responsabilidade dos sócios só será ocasionada quando estiver previsto em lei. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma sociedade de responsabilidade limitada, aquela que vem LTDA, a sociedade só responde pelas dívidas de acordo com o patrimônio da sociedade. Não vai no seu patrimônio pessoal, como regra. Existe exceção. Mas então,
o patrimônio do sócio, ele vai só vir ver, só vou buscá-lo quando a dívida for prevista em lei ou quando aquela responsabilidade for prevista em lei. Lá no CPC ainda, no artigo 795, temos alguns parágrafos, mais especialmente o quarto. E no parágrafo primeiro fala assim: o sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem direito de exigir que primeiro sejam escutidos os bens da sociedade. O que quer dizer isso? Quando eu vou, mesmo nos casos em que é previsto, em que é permitido, ir no patrimônio particular do sócio, o que é patrimônio particular? Vamos imaginar que essa é a minha empresa, eu tenho uma sociedade empresária, é essa daqui. Vamos imaginar isso. Esse é o patrimônio da sociedade empresária, esse é meu patrimônio pessoal, minha casa, meu carro. Quando a sociedade está devendo, existem situações em que, além de pegar esse patrimônio, eu posso pegar esse, que é da pessoa física. Nesta hipótese, está deixando claro que para pegar o patrimônio aqui do sócio particular dele, que é da pessoa física, e vir responder por uma dívida da sociedade, tem que ser previsto em lei. E mesmo nos casos previstos em lei, o que o parágrafo primeiro está falando? Está aqui meu patrimônio. Antes de chegar nesse, eu tenho o direito de pedir o quê? Que primeiro acabe com todo o patrimônio da sociedade. Então, quando eu estou tratando de sócios que respondem por dívidas da sociedade, existe esse direito que é o direito de preferência. Você pedir para que, antes de vir atingir o seu patrimônio, primeiro busque todo o patrimônio que existe da própria sociedade empresária. E falando e aprofundando sobre isso, jogo aí para vocês na tela agora, o parágrafo 2º do artigo 795 do Código de Processo Civil fala que incumbe ao sócio que alegar o benefício do parágrafo 1º nomear quantos bens a sociedade possui naquela comarca livre e desembaraçados para pagar o débito. O que quer dizer isso? Você pode pedir o benefício da ordem. O que é isso? Eu sou um sócio da sociedade empresária. Tenho uma dívida, então estão querendo pegar meu patrimônio particular. Eu viro, levanto a mãozinha e falo o quê? Sai fora, eu não. Antes de você vir aqui pegar meu patrimônio, vai lá na empresa e pega o patrimônio dela. Só que o que o parágrafo 2º do artigo 795 fala? Para que eu faça isso, quando eu faço isso, venho pedir para, antes de pegar meu patrimônio particular, pegue o patrimônio da sociedade, além de ter previsão legal, que é o que está aqui no parágrafo 2º, eu tenho uma obrigação processual, que é o quê? Não basta eu virar e falar, vai lá pegar da sociedade. Não. Você tem que falar, vai lá pegar aquele bem. Então, quando o sócio, ele quer primeiro que busque o patrimônio da sociedade antes de pegar o patrimônio dele, o que ele vai ter que fazer de acordo com o parágrafo 2º? Terá que informar quais são os bens livres e desembaraçados da sociedade que ele deseja indicar para que se pegue, tá bom? Então, não basta você falar, vai lá pegar o patrimônio da sociedade. Você tem que falar, vai lá, e ainda tem que informar que bens são esses, tranquilo? E aí, nesta hipótese, se permitirá, como regra, em grande maioria dos casos, que primeiro, antes de pegar o próprio patrimônio do sócio, busque o patrimônio da sociedade. Ainda lá, falando sobre o sócio no CPC, nós temos uma importante ponderação no parágrafo 3º. Parágrafo 3º que, inclusive, está aí agora para vocês no chat. Nós estamos bem interativos, né? Eu estou falando e estou jogando no chat para vocês. Até quero um feedback de todos. Eu tenho feito isso já há um tempo e estou fazendo mais, de colocar o artigo e tudo aí na letra da lei. Eu estou colocando a letra da lei no chat para você com maior tranquilidade, porque eu gosto de anotar como aluno, e alguns alunos gostam. Isso para vocês é interessante, está sendo benéfico. Além de falarmos aqui na aula, o que dá para concentrar, eu também estou jogando, para os senhores não terem que ficar saindo de tela e conseguirem ler. Fico feliz, então, que estão gostando. Mandaram aí que sim. Vamos continuar, então, nessa pegada, tá bom?
Lá no parágrafo 3º, fala para a gente que o sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos autos do mesmo processo. Vamos imaginar que o Helder, o Rafael, o Edgar, a Helena, todos nós aqui somos uma sociedade. Aí, na hora que vem pegar o patrimônio, eu vou lá e falo, eu pago. Paguei a dívida inteira. E aí? Isso aí é uma possibilidade de ação de regresso, que é o quê? Eu paguei, mas agora eu vou buscar da sociedade. O próprio sócio que efetuar o pagamento da dívida em nome da sociedade, ele poderá, no mesmo processo em que aquela sociedade foi executada, que ele pagou, ele vai poder fazer o quê? Executar, buscar o cumprimento, buscar o pagamento daquela obrigação. Tranquilo? Isso é algo que é obrigatório de se fazer. Obrigatório, assim, caso a pessoa queira, tá bom? Nessa situação, o que nós vamos fazer? Vamos buscar que se utilize daquele mesmo processo para ter mais rapidez, mais agilidade, e que consiga se fazer um andamento mais rápido no que diz respeito ao eventual cumprimento daquela dívida que foi paga só por um sócio, tá bom? Nessa situação, precisamos ressaltar, com muita cautela, que nós teremos uma importante ponderação. A ponderação que se estabelece no parágrafo 4º. O Paulo pergunta aqui, pode executar por meio de outro processo ou tem que ser o mesmo? Não tem que ser o mesmo. Pode ser o mesmo, entendeu, Paulo? Por que que faz isso? Para agilizar, já está todo mundo lá, já está todo mundo tendo conhecimento, dá muito mais rapidez do que você ter que iniciar uma petição inicial e provar tudo. Mas, eventualmente, meu amigo, se você quiser iniciar todo um processo, seja de execução, de cobrança, qualquer que seja, é sua escolha. Aqui no parágrafo 3º te dá essa possibilidade. Poderá, não deverá. Tá bom? Maravilha. Importante ponderação. Não é uma obrigação, é uma faculdade. Tá bom? E aí, meus amigos, nesse momento, vamos falar agora lá do parágrafo 4º. E aí eu falo de uma importante situação que norteia o sócio como um devedor. O que que se fala lá para a gente? Fala da desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo 4º do artigo 795 do CPC fala que para desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto no próprio CPC. Existe um incidente no CPC chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E, meus amigos, quando eu falo desse incidente, o que eu deixo claro para vocês? Que existe a possibilidade de quando você comprova que houve um abuso dos sócios ao usar o CNPJ, a empresa, para que ele tenha dívidas e começou a misturar patrimônio, eu posso pedir a desconsideração da personalidade jurídica. E o que seria essa desconsideração da personalidade jurídica? É a situação em que você busca, mesmo que seja uma sociedade limitada, pegar o patrimônio de todos os sócios. Para que aconteça isso, o parágrafo 4º do artigo 795 está falando o quê? Tem que ter um incidente próprio, tem que ser feito todo o rito processual para desconsiderar. Mas é algo previsto e cada vez mais tem acontecido, tem sido aplicado, seja na área trabalhista, que tem uma atenção muito grande, ou mesmo na área civil como um todo. Se você comprova esse abuso, quando você comprova que houve essa confusão patrimonial, você pode pedir essa desconsideração. E se aceita, vai pegar não só o patrimônio da sociedade, mas vai pegar também todo o patrimônio dos sócios, até satisfazer a dívida. Tranquilo? Maravilha. Primeiro caso que falamos de responsabilidade secundária. Cônjuge, companheiro. Segundo caso que estamos falando aqui agora, sócios. Até agora estão me acompanhando? Quando eu posso pegar? O Paulo fala, nesse caso, é quando desrespeita a função social da empresa. Também, Paulo, é quando desrespeita essa função, é quando você tem um abuso
começa a fazer uma confusão patrimonial, por exemplo. Você não sabe o que é patrimônio seu, Paulo, e o que é patrimônio da empresa. Começa a virar um verdadeiro caos. Alguns utilizam disso para fraudar dívidas, entre outras questões. Coloca várias dívidas no nome da empresa, a empresa devendo todo mundo, na hora que você vai ver o patrimônio seu, milhões e milhões. Aí você fala, calma aí, ele está tirando o patrimônio, está jogando para ele, uma forma de tentar blindar, ou o contrário, começa a pegar o patrimônio de pessoa física para jogar na pessoa jurídica. Muitas pessoas fazem isso para tentar blindar o patrimônio. Se você comprovar isso, esse abuso, você pode pedir a desconsideração e pegar tudo, tá bom? Maravilha, então. E fico feliz que estamos acompanhando. Vamos seguir para falar de um outro, que já havíamos falado um pouco, mas agora vamos dar uma aprofundada nele. O fiador. Fiador, que lá no artigo 794 se faz algumas ponderações. O artigo 794 tem um caput, tem 3 parágrafos, e começa falando para a gente assim: o fiador, quando executado, tem o direito que primeiro sejam executados os bens do devedor, situados na mesma comarca, livre e desembaraçados, indicando-os pormenorizadamente a execução. Fiador é aquele que responde pela dívida. O Paulo já colocou aqui, fria, Deus é mais. É o trem difícil. Por quê? O que é a fiança? Quando nós falamos aquela teoria da existência dessa dívida, nós falamos que existe uma parte da doutrina forte que pensa que essa obrigação ela vai ser vista de uma forma dualista, que existe a responsabilidade e existe o débito. O fiador, ele teoricamente, ele não usufrui daquela dívida, daquele bem, mas ele responde. Mas a doutrina fala que a responsabilidade dele é clara, é indiscutível, uma vez que quando se faz a fiança, se determina que você irá pessoalmente garantir dívida. Só que aí, o artigo 794 no caput fala para a gente o quê? Que você vai ter um benefício chamado benefício de ordem. O que é isso? O fiador pode exigir que antes de pegar o patrimônio dele, tente pegar todo o patrimônio do devedor primário. Vamos dar um exemplo? Onde aparece muito a questão do fiador, contrato de locação. Paulo falou, fiador, o bem da família pode ser penhorado? Paulo, essa é uma pegadinha. Lá na lei de bem de família, se tiver possibilidade, se tiver feita a fiança, normalmente, por exemplo, eu quando faço contratos de locação para alguns clientes, eu exijo que o esposo ou a esposa assine como fiador, ou comprovando que tem ciência dessa fiança. Para, inclusive, fazer, sabe o quê? Pegar o patrimônio dele, qualquer que seja. Então, ser fiador, meu amigo, é literalmente igual aquela personagem que tinha naquela novela, o clone. Ó, pra você ver, o que eu lembrei agora. Não é brinquedo, não. Deus é mais. O que isso tem a ver? Jesus. Mas vamos lá, é assim mesmo. É verdadeiramente, em muitos casos, meu amigo, se torna uma fria, uma situação mesmo desgastante. Mas pelo menos, vamos ver o lado positivo, você pode pedir para pegar o patrimônio do devedor antes de vir para o seu. Só que tem um detalhe. Isso se no momento que você assinou o contrato e foi fiador, não existiu uma cláusula falando que você abre mão desse benefício de ordem. Em alguns contratos, por exemplo, que eu fecho com alguns clientes, a gente coloca essa cláusula, que o fiador assina falando assim, eu renuncio ao benefício de ordem. O que quer dizer isso? Quando o meu cliente quiser executar, já vai pegar o patrimônio dele sem precisar preocupar com mais nada, tá bom? A Helena falou, mas esse bem estiver em financiamento? Não, né? Não conseguirá, minha amiga. Por quê? Porque não é dele. O bem financiado é uma alienação fiduciária. O bem ainda, ele usufrui, mas é uma garantia de uma outra dívida. Entende? Por isso que não conseguirá pegar, porque já existe um outro credor com uma garantia real. Normalmente uma alienação fiduciária, uma hipoteca, alguma coisa nesse sentido. Tá bom, Helena? Mas o restante pega tudo. Tá bom? É muito sério. Maravilha, então. E aí, lá
falou que tem um benefício de ordem, no caput do artigo 794, e no parágrafo 1º do 794 fala o que para a gente? Que os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor, situados na mesma comarca, forem insuficientes à satisfação do crédito. Meus amigos, o que quer dizer isso? Quando o fiador ele busca assinar lá como fiador, ele é responsável pela dívida. Não tem discussão. O que ele pode pedir? Que primeiro tentem buscar o patrimônio do devedor primário para depois ir para o patrimônio dele. Meus amigos, o que quer dizer isso? Vamos dar um exemplo no contrato de locação. Eu sou o fiador. Eu viro e falo, ó, Helena, você veio aqui e tentou pegar meu patrimônio. Eu sou fiador. Nosso contrato não tem cláusula nenhuma em que eu abro mão do benefício de ordem. Então, vamos fazer uma coisa? Helena, primeiro você tem que pegar o patrimônio do devedor. Inclusive, eu vou te avisar, esse e aquele. Mas e se o patrimônio que eu indiquei não for suficiente para a dívida? Aí não tem como correr. Você é responsável. O parágrafo 1º fala que seu patrimônio estará à disposição. E aí, no parágrafo 2º, te dá uma outra situação, chamada ação de regresso, tá bom? O que coloca-se para a gente na ação de regresso? Você, como fiador, poderá fazer o pagamento da dívida com seu patrimônio e executar o afiançado no próprio processo. Assim como aquele caso que nós falamos do sócio, você pode vir aqui e fazer o quê? Tá bom, eu vou pagar a dívida, eu não tenho como fugir, mas você pode cobrar o devedor. Você pode, dentro do próprio processo de execução em que você pagou, continuar ele para fazer o devedor te pagar. Tá bom? O Paulo falou, o fiador cobrar do devedor, isso mesmo, mas não precisa iniciar um processo. Aqui no parágrafo 2º possibilitou, na própria execução, onde o fiador efetuou o pagamento em garantia de um afiançado, que ele continue para fazer ele devolver o valor. Tá bom? E só para deixar claro, lá no 795, faz uma importante ponderação. O disposto no caput aqui, que é a questão do benefício de ordem, não se aplica se o fiador tiver renunciado ao benefício. O que quer dizer isso? Aquilo que eu falei com os senhores. Tenham muito cuidado. Vai assinar contrato, é fiador, pelo amor de Jesus Cristo. Leia o contrato. Primeiro, para você pensar duas vezes se vai ser ou não fiador, para falar a verdade para vocês. Segundo, para você notar se existe renúncia do benefício de ordem. Olha o que eu falei. Eu coloco em vários contratos que os fiadores, eles abrem mão do benefício de ordem. O que quer dizer isso? Numa eventual execução, eu já vou direto para o patrimônio do fiador. Eu não preciso passar antes pelo patrimônio do devedor. Isso é possível? Sim. Se assinar, vai ser obrigado a fazer. Tranquilo? Show de bola. Agora, eu quero falar com os senhores dos bens que geram direito de retenção. Meus amigos, dentro da execução, quando se trata de pegar patrimônio, vocês entendem que quando a gente pensa no primeiro momento, só vem dinheiro na cabeça. Eu falo, pegar patrimônio, meu olho chega e fala, show de bola, pegar patrimônio, vamos pegar dinheiro. Seria incrível se fosse assim em todos os casos, né, meus amigos? Simplesmente você vai pegar a dívida e a dívida tá lá bonitinha, linda, maravilhosa. Seria um sonho. Muitas vezes não é assim. E aí? Aí surge para a gente uma importante ponderação na execução, que é o artigo 793 do CPC. Está aí na tela. O que fala para a gente? O artigo 793, quando envolve ainda essa questão de responsabilidade patrimonial, fala assim: o exequente que estiver por direito de retenção na posse de coisa pertencente ao devedor, não poderá prover a execução sobre os outros bens, senão depois de discutida a coisa que se achar em seu poder. O que quer dizer isso? Esse é o direito de retenção. Neste caso, o que se está falando? Se você tem uma dívida que está querendo cobrar
de um devedor, mas você está retendo um patrimônio dele, um bem, um veículo, qualquer que seja, só vai poder começar a execução sobre outros patrimônios depois de já ter pego e esgotado com aquele patrimônio que você já estava retendo. Você ficou com ele, basicamente, na prática. Estou num contrato de locação. A dívida, a retenção, meu amigo, no contrato você pode determinar, mas também numa negociação eventual. O que acontece muitas vezes? Eu viro em alguns casos de locação, a pessoa não tem o dinheiro para pagar, como é que você faz? Então, vai tirar o determinado patrimônio daqui quando efetuar o pagamento. E aí, por muitas vezes, você até aceita aquela forma como um abatimento na negociação, deixa o ar-condicionado custa, por exemplo, R$ 1.000, abate R$ 1.000 na dívida. E aí eu só posso ir para execução depois de já ter diminuído aquele patrimônio que eu estou retendo. Fica comigo, pode ter aceitação, se não tiver, o devedor vai ter que justificar, e ele vai ter que pagar, porque ele responde com todo o patrimônio dele, mas nos casos em que eu estou retendo o patrimônio, para ir para execução, eu tenho que fazer primeiramente o abatimento do valor, tá bom? Um detalhe importante, isso é formas de se facilitar, dar rapidez, dar agilidade no andamento da satisfação de um eventual crédito do credor, tá bom? E aí, pergunto mais uma vez, para sabermos, estamos legal, não estamos? Estamos seguindo essa questão da responsabilidade secundária? Me falem aí que eu quero saber, meus amigos. Ok? Show de bola. Vamos seguir então para falar de uma questão relevante. O bem objeto de direito de superfície. Está aí para você já o artigo 791 do CPC. E o que fala para a gente? Se na execução tiver por obrigação ou tiver por objeto da obrigação sujeito passivo, proprietário de terreno submetido ao regime de direito de superfície ou superficiário, responderá pela dívida exclusivamente. O direito real é titular, recaindo a penhora ou outros atos de constrição exclusivamente sobre o terreno. O primeiro passo, ou sobre a construção ou plantação, no segundo caso. O que é isso? Esta situação é quando se está discutindo o direito de superfície. Nesta situação, o que eu vou fazer? Vou possibilitar que se pegue o patrimônio de quem é o proprietário de toda a superfície ou do que está acima dela. Se você, por exemplo, o lote não é seu, mas você construiu um ponto comercial em cima e tem lucro, por exemplo, no que diz respeito a valores que recebe mensalmente, eu poderia pegar, buscar aqueles benefícios que você utiliza, que você ofere, relacionados àquele direito de superfície, tá bom? Isso é uma questão relevante cada vez mais, por exemplo, especialmente no que diz respeito à busca, à situação que envolve grandes cidades, por exemplo. Por quê? Cada vez está mais difícil se ter locais, superfícies para todo mundo. Nós estamos notando isso, por exemplo, o prédio cada vez mais está crescendo, concordam comigo? E aí, nessa situação, se possibilita buscar o patrimônio que está, por exemplo, em superfícies. Tranquilo? É algo permitido, é algo aceito, show de bola. Só que agora eu quero falar de um que é ainda mais relevante e um que gera muitas dúvidas. E o espólio? Espólio está lá no 796 do CPC. Espólio está aí para você já no chat. O espólio responde pelas dívidas do falecido. Mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por ela dentro das forças da herança
e na proporção da parte que lhe couber. O que quer dizer isso, pelo amor de Deus? Quer dizer que dentro de uma dívida que envolve espólio, neste caso, nesta situação, é o espólio que responde. Os herdeiros respondem com o patrimônio deles? Sim ou não? Não. Mesmo quando é feito depois que já se fez a partilha, o herdeiro só vai responder dentro das forças da herança, ou a proporção que lhe couber. Mesmo se já tiver finalizado o inventário, a partilha, a dívida só poderá ser cobrada na quantidade que cada herdeiro recebeu, teoricamente. Não posso atingir outro patrimônio do herdeiro. Basicamente, quem é que responde pela dívida do espólio? O próprio patrimônio do espólio. Isso mesmo, Paulo. Os devedores, o devedor na verdade, é o espólio. Os herdeiros só responderão quando finalizar a partilha na proporção do que receberam. O que quer dizer isso? Vamos dar um exemplo que você recebeu na partilha 10 mil reais. E aí descobriu, depois que já fez toda a partilha, que tinha uma dívida que não foi paga pelo espólio. Mas já acabou o inventário. O credor vai buscar vocês, herdeiros, mas só vai poder pegar de cada um a parte que, teoricamente, você recebeu dentro daquele espólio, até satisfazer a dívida dele. Tranquilo? Outra peculiaridade que a doutrina faz interessante é que o espólio é o conjunto do patrimônio do falecido. Então, pode ser que situações que antes eram impenhoráveis, por exemplo, os objetos profissionais que são impenhoráveis, imagina uma clínica odontológica ou um escritório, uma clínica médica. O patrimônio que está ali é impenhorável enquanto a pessoa está viva. Qual que é a peculiaridade? Se ela morrer, cai também a impenhorabilidade. Ah, mas era o bem da profissão dele. É, mas ele morreu, ele não está trabalhando mais. E aí eu posso, por exemplo, pegar questões que antes eram impenhoráveis. E, basicamente, só para não ter dúvidas, quem responde por dívidas do espólio será, por óbvio, o próprio espólio. Tudo bem, meus amigos? Conseguiu me entender isso? Não pode ter dúvida. Espólio responde pelas dívidas. Show de bola. E aí, caminhando para os finalmente do nosso encontro, no que diz respeito à responsabilidade secundária, quero falar com os senhores de uma outra situação que é estabelecida ainda lá no Código Civil, no Código Civil de 2002. Uma pergunta que eu quero fazer aos senhores. Incapaz responde? Incapaz tem responsabilidade para fazer pagamento de alguma questão? Por exemplo, pode figurar aqui o patrimônio do incapaz? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Quero ver aí no chat. Maravilha. Sim, sim, não. Realmente é uma questão que gera dúvida, viu, meus amigos? Mas sabe o que o artigo 928 do Código Civil de 2008, 2000, ó, cabeça como é que tá ruim, 928, lá do Código Civil de 2002 fala? O Helder até falou interessante, depende, tudo depende. A gente tá com dúvida? Depende. E aí, só para a gente falar, e o Paulo ressaltou algo muito importante, responde pelos prejuízos que causar. Isso é uma novidade, não se tinha antes. E lá no artigo 928 do Código Civil de 2002, fala o que pra gente? O incapaz, ele vai sim responder. Incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. E lá no 928 do Código Civil de 2002 fala para a gente o quê? A indenização prevista aqui no artigo 928 do Código Civil
deverá ser equitativa, isonômica e igualitária. Não terá lugar de privar do necessário incapaz com as pessoas que dele dependem. Então, no incapaz, só vou ter uma cautela maior, um cuidado maior. Porém, nesta situação, o Código Civil também colocou o patrimônio dele como responsável. Tento pegar primeiro o dos próprios responsáveis dele, os pais ou mesmo os responsáveis, qualquer que sejam, e eventualmente, caso eles não tenham patrimônio, eu não tenho o dever, a obrigação de efetuar o cumprimento de uma obrigação feita ou ocasionada por um incapaz, o patrimônio dele vai responder. Ah, Eduardo, mas incapaz tem patrimônio? Muitos. Vamos imaginar, por exemplo, de herdeiros. Morre uma determinada pessoa que tem um patrimônio elevadíssimo. Os filhos menores, por exemplo, doentes mentais, eles herdam. E mesmo sendo incapaz, ele pode ter patrimônio. Muitos casos existem. Tranquilo? Maravilha. Quero saber dos senhores. Com a nossa última aula e essa, conseguimos entender essa questão que envolve responsabilidade, responsabilidade primária e responsabilidade secundária? Sim ou não? Quero saber. Conseguimos verdadeiramente compreender isso? Que basicamente o que tem que ser claro, o patrimônio do devedor que responde, não é o corpo dele mais. Existe exceção? Existe, como já falamos, a prisão civil do depositário infiel. Vimos que a regra geral é a responsabilidade primária, o patrimônio do devedor que vai responder, seja o que está com ele ou mesmo que está com terceiros, mas é dele. Isso nós vimos na última aula. E hoje nós tratamos de situações, inclusive, de pessoas que podem vir aqui responder pelo devedor. Hoje o companheiro, quando for previsto em lei, sócios, quando for determinado por lei, fiador, questões que envolvem superfície ou espólio, e aí depois da partilha pega-se a bolsa do patrimônio dos herdeiros na cota parte deles, e agora falamos da peculiar situação que envolve o incapaz. Era esse o meu objetivo de falar com vocês sobre responsabilidade. Tranquilo? E aí, quero saber, ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Sim ou não, meus amigos? Me dá um joinha aí que eu quero saber. Quero saber, quero ficar sabendo, para a gente ver porque eu preciso ainda falar algumas coisas com vocês. Tudo certinho? Sim, sim, sim. Maravilha, então. O Paulo falou não. Ficou alguma dúvida, Paulo? Me fala que a gente tira aqui. Ah, falou certo. Tá, maravilha, então. Vamos fazer assim. Eu tenho que conversar ainda outras coisas com vocês sobre o primeiro trabalho de Cinti que coloquei. Mas como a gente está numa gravação, eu vou encerrar, porque a gravação é destinada para disponibilizar a aula. Vou encerrar a gravação, peço para vocês não saírem do quem está ao vivo. Eu vou conversar com vocês depois de me despedir aqui da gravação, tá bom? A você que está assistindo, independente de onde está, no meu canal do YouTube, ou aí no Pincel Atômico da Prominas, muito obrigado por ter despendido do seu bem mais precioso, que é o tempo, e ter passado esses momentos aqui, não só com a minha pessoa, mas com todos os colegas que ao longo dessa aula ao vivo participaram, fizeram comentários que nos levaram a um aprofundamento do conteúdo. A você que está assistindo essa aula, desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu esse vídeo gravado. Um grande abraço e nos vemos em outras oportunidades.